Tá bom. Bem, boa tarde. Eu sei que a discussão nesse momento é sobre indicativo de greve. Portanto, eu vou me concentrar nesse assunto. Eu ouvi algumas falas de alguns colegas defendendo que deflagremos a greve. E ouvi algumas manifestações de pessoas ligadas a presidente, inclusive, do nosso sindicato, com a possibilidade de que não façamos necessariamente isso hoje, construamos um processo para chegarmos lá. Eu quero, resumidamente, dizer que divido os companheiros, tenho uma opinião oposta à dos primeiros companheiros e acho que a posição do sindicato é uma posição fraca, insuficiente para expressar a questão central que nós temos que discutir aqui. A questão que temos que discutir aqui não é se a greve sai hoje ou se sairá daqui uma semana ou duas. A discussão que temos aqui é se a greve é ou não um instrumento eficaz e válido para o tipo de luta que está cercando de nós. E a minha resposta não para hoje ou para daqui a uma semana. A minha resposta é que a greve é um instrumento ineficaz para travar esse tipo de luta continuada, que é a luta seja contra o ajuste fiscal, seja a luta pela educação de modo geral, seja a luta para interromper o processo de corte de verbas. Basta ler jornal, basta ver televisão para saber que não existe nenhuma possibilidade de essas questões serem resolvidas no Brasil num tempo racional de uma greve, a não ser que queiramos fechar a universidade até que o processo político brasileiro se resolva. Então a questão para mim está em outros termos. A greve nesse instante é uma maneira que nos divide. A greve nos divide. Como está dividido no país inteiro, dividirá aqui também. Nós temos que buscar tirar do nosso horizonte essa opção que não nos permite discutir em nenhuma escola num clima desanuviado, que não nos permite fazer a universidade mostrar à sociedade o que ela efetivamente está fazendo para que a sociedade compreenda a importância que tem a universidade para ela. Eu não tenho nenhuma dúvida, vou concluir, professor, eu não tenho nenhuma dúvida que se nós pararmos a universidade hoje ou daqui a uma semana, nós estaremos desdizendo, refutando aquilo que 1000 pessoas disseram na reitoria na segunda. Nós estaremos dizendo à sociedade uma mensagem absolutamente ambígua. Na segunda-feira, chamamos a sociedade para impedir que a universidade pare. E logo em seguida, nós próprios nos encarregamos de fazer aquilo contra o que estamos pedindo que a comunidade se mobilize. Então, essa é a questão para mim, que não se decide quanto greve hoje ou daqui a uma semana. É preciso retirar este aumento do nosso horizonte para que o movimento possa se dar em todos os cantos da universidade, de fato, de uma maneira unitária. Obrigado. Professor Fingueiras. Boa tarde. Eu resolvi falar porque eu resolvi falar por um dever de ofício. Tá dando para ouvir lá? Eu sou professor de economia, pesquisador há 35 anos na Universidade Federal da Bahia. E especificamente, a minha especialidade em economia é exatamente a economia brasileira. E eu, por dever de ofício, eu tinha que falar hoje aqui, porque eu recebi pela internet uma nota assinada pelo professor Paulo Fábio, em que o professor Paulo Fábio defende
o ajuste fiscal, não porque nós não temos força, não é simplesmente isso. Defende o ajuste fiscal porque não tem outra maneira de resolver os problemas da economia. Ou é o ajuste fiscal, ou é o caos econômico, segundo o professor. E pior, ou é o ajuste fiscal, ou o caos político. Ou seja, resvalando de forma surpreendente para o professor de ciência política, resvalando por um economicismo, de achar que os elementos econômicos estão dados e você não pode fazer nada contra. Se fosse assim, a Grécia não tinha recusado o ajuste fiscal na Europa. O governo grego foi eleito e tomou medidas contra a proposta do Banco Central Europeu, contra a proposta do FMI, que era exatamente um ajuste fiscal draconiano para a economia grega. Então quero dizer para vocês o seguinte, que o ajuste fiscal é um ajuste de classe, é um ajuste discriminador, um ajuste escolhido. E ao mesmo tempo que o governo faz isso, que é a política fiscal dele, a outra política macroeconômica, que é a política monetária, ele eleva a taxa de juros. Cada 0,5% que ele eleva da taxa de juros, o governo aumenta a dívida num valor maior do que os 70 bilhões do ajuste fiscal que eles votaram. Então eles tiram de um lado e botam no outro. Então na realidade eles estão fazendo ajuste fiscal para transferir dinheiro para o capital financeiro especulativo na negociação dos títulos do governo federal. E há alternativas. Alternativas evidentemente que não dá para discutir aqui. Mas eu tive com o reitor ontem, coincidentemente, e ele me convidou para fazer um debate sobre isso, trazendo um economista de outras universidades para fazer esse debate. Nós vamos ver se a gente consegue fazer esse debate, para mostrar para vocês que o ajuste fiscal não é uma coisa que não tem jeito, que tem que ser feito. Inclusive, mesmo que você concorde que tem que ser feito o ajuste fiscal, você teria outra maneira de fazer o ajuste fiscal. Por exemplo, aprovando o imposto das grandes fortunas, por exemplo. Então, queria só mencionar isso e para concluir dizer o seguinte: eu estou há 35 anos, portanto desde 1980, participei de muitas greves, participei de muitos movimentos e dessa participação toda ficaram duas certezas para mim. Primeiro, a universidade não está pior do que está exatamente por causa de todos esses movimentos, de todas essas greves que nós fizemos ao longo da história. Segundo, não há mobilização, discussão política para além da especialidade, para além do nicho de cada professor, que não seja através do movimento de greve. Quando se está dando aula, cada professor está voltado para suas pesquisas, está voltado para a sua sala de aula, está voltado para o seu objeto de estudo. E não há nenhuma discussão, nem socialização do conhecimento entre nós. Isso ocorre todas as vezes que nós fazemos greve, o movimento consegue socializar essa discussão e fazer esse debate. Portanto, não é sem fazer a greve que nós vamos fomentar a discussão. E a greve, na minha opinião, independente se vai conseguir ou não as reivindicações, em muitas greves nós conseguimos, em outras não, fundamental é demonstrar que nós não estamos concordando com esse ajuste fiscal, com essa destruição da universidade.